Tá ótimo. Eu não consegui compartilhar aqui a tela e ao mesmo tempo tá me vendo, tá? Eu estou vendo só a tela da apresentação, mas eu não vejo problema. Eu acho que a gente consegue fazer tranquilamente assim. E só caso o pessoal esteja com dificuldade no áudio ou no visual, é importante, eu acho que eles avisem vocês e vocês me avisem, porque eu não estou vendo o chat aqui. Tá. Pessoal, se alguém tiver então alguma dificuldade, avisa a gente ali no chat para a gente poder falar para o doutor. Por favor. Isso aí. E passo toda a palavra para vocês. Então, espero que todo mundo curta as aulas. Show. Muito bem, pessoal. Posso começar então, Jocelyn? Pode, doutor. Tá muito bem. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha tela, não consigo compartilhar a imagem de quem daqui a pouco está assistindo, mas primeiramente eu queria agradecer o convite que eu recebi para dar essa aula aqui para vocês. Me deixa extremamente grato e feliz porque eu sou um aluno oriundo da UFSPA atualmente, né, da Universidade Federal. Na minha época a gente chamava de sopa de letrinhas, a FFFCMPA da minha época, a Universidade Federal, antes era faculdade, né? Então eu fico muito feliz sempre que eu recebo qualquer convite para participar de alguma forma do ensino da universidade. Eu participo na parte de preceptoria da residência, lá com o pessoal da cirurgia plástica. Então fica aqui meu agradecimento, fico muito feliz por estar aqui com vocês. E conversando com o Joshua, que foi quem me fez o convite, a gente estava pensando em ideias para apresentação, temas, como a gente ia abordar a aula de hoje, e ele me sugeriu a ideia de falar sobre mitos e verdades em cirurgia plástica. Eu fiquei bem feliz, achei que é uma forma da gente passar um pouco por diversas áreas da minha especialidade, então acho que a gente vai poder bater um papo bem legal. E a gente criou essa lógica assim, de fazer um sistema um pouco de bate-papo. Então a Júlia vai puxar algumas afirmações e a minha intenção é conversar um pouco sobre elas para tentar elucidar dúvidas frequentes dentro da área da cirurgia plástica. Eu atuo basicamente dentro do universo da estética. A minha formação fiz muita parte reparador, reconstrução. Hoje em dia eu quase não faço mais isso, então meu foco hoje aqui na apresentação vai ser o universo da cirurgia plástica e estética, tá, pessoal? Então, vamos começar. Júlia, você está aí com a gente? Sim. Tá, tu quer? Então vamos fazer assim, Júlia, tu faz a afirmação e eu vou conversar sobre ela, entendeu? Uhum. Então, o nosso primeiro tema vai ser abdominoplastia e a nossa primeira afirmação, gente, é: a abdominoplastia é uma cirurgia exclusiva para pacientes que não terão gestações no futuro. Muito bem, pessoal. Essa é uma afirmativa que eu vejo que é muito comum a gente ver, principalmente sim pelas pessoas que não são da área da saúde, né, os leigos, mas que era uma dúvida que eu mesmo tinha antigamente e não é uma verdade, tá? A cirurgia plástica abdominal, que a gente chama de abdominoplastia, que na verdade consiste na retirada do excesso de pele da região entre o umbigo e o púbis, ou seja, aquele avental de pele e gordura da região abdominal, que é muito comum em pacientes que por algum motivo distenderam o seu abdômen e acabaram ficando com flacidez após essa distensão. Então, as gestantes e os pacientes pós-obesos. Então, é muito comum que os pacientes que sofreram esse tipo de distensão fiquem com a flacidez remanescente, o que a gente chama de abdômen avental. Outros podem ficar com menos flacidez, não chegando a ter um avental, mas querem também retirar esse excesso então, de pele, que a gente chama de abdominoplastia, tá? Então, comumente, essa é uma cirurgia que a gente vai fazer nas pacientes que já tiveram filhos, mas também é muito comum em pacientes que foram obesos, como eu falei, emagreceram e estão apresentando flacidez. E a gente muitas vezes pensa que não deve fazer essa cirurgia se o paciente pode passar por uma gestação no futuro. Obviamente, estamos falando aqui de pacientes do sexo feminino, né? Os pacientes do sexo masculino não têm essa preocupação. Então, quando a gente faz essa cirurgia numa mulher no ligesto, ou numa mulher que já teve filhos, mas ainda não sabe se terá um próximo filho, nós não estamos proibidos de realizar a cirurgia, pelo contrário, a gente pode sim realizar a abdominoplastia, mas uma das etapas que a gente costuma associar na cirurgia, que é o tratamento dos músculos abdominais, que é a aplicatura muscular, ou seja, quando os músculos abdominais estão afastados por diástase, por afastamento das bordas dos músculos abdominais, a gente evita então fazer uma aplicatura, uma costura
uma sutura intermuscular muito intensa. Ou a gente nem faz a aplicatura, ou a gente tenta fazer de forma menos agressiva, visto que esse abdômen poderá passar por uma distensão, mais uma vez, numa futura gestação. Então, a gente pode, sim, realizar as abdominoplastias em pacientes que passarão por gestações no futuro, mas a gente sempre sugere aos pacientes aguardar pelo menos um período de alguns anos, tá? O ideal seria 3 a 5 anos, pelo menos, para sim planejar uma gestação. Mas, até porque se o paciente for gestar 1, 2 anos depois, a gente deveria, então, aguardar, né? Explicar para o paciente que ele pode, quem sabe, esperar um pouquinho, ter a sua gestação e, após isso, fazer a sua abdominoplastia. Mas aqueles pacientes que têm mais tempo, que não estão planejando filhos para agora, às vezes são pacientes jovens ainda, que tiveram um filho não programado, ou que foram obesas jovens ainda e emagreceram cedo, a gente não tem por que fazer essa paciente aceitar aquela situação, abrir mão de uma melhoria que vai melhorar a qualidade de vida dela, só porque está aguardando as gestações. A gente pode, obviamente, realizar a cirurgia e no futuro, quem sabe, a paciente vai ter seus filhos e isso não será um fator impeditivo. A distensão abdominal vai ocorrer, o bebê vai se desenvolver normalmente. O que pode acontecer é algum alargamento de cicatriz, alguma modificação da estética abdominal que poderá ser reparada, ser modificada num procedimento depois disso. Então, não é verdade, a abdominoplastia não é uma cirurgia exclusiva para mulheres pós-gestação. Ou que não terão gestações. Vamos para a próxima afirmativa, Júlia. Nossa próxima afirmativa, então. É obrigatório o uso de drenos no pós-operatório de abdominoplastia? Muito bem, essa é uma afirmativa bastante questionada, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas muitas das cirurgias a gente faz indicação do uso de dreno. Dreno nada mais é do que uma maneira, então, de tu poder eliminar líquidos da área do sítio cirúrgico através de um caminho de saída. Geralmente a gente deixa um dreno tubular, como se fosse uma mangueirinha, né? Essa mangueirinha é externada através da pele, ela pode ficar conectada a algum sistema de vácuo, né? Que fica, então, sugando aqueles líquidos que estariam sendo produzidos pelo próprio processo de cicatrização do paciente, ou algum sangramento, ou seja, ele pode ser um monitor também para ver se tu está tendo algum tipo de vazamento de algo que tu não gostaria, seja sangue ou seja outras secreções, dependendo da área que tu operar. Na abdominoplastia, como a gente tem um amplo descolamento de pele, ou seja, a gente tem uma área muito grande na qual a pele vai ficar descolada, a gente vai ter uma criação de bastante quantidade de líquido cicatricial. Tá? Então, os pacientes geralmente têm muito inchaço no pós-operatório e esse inchaço pode ser, digamos assim, diminuído com a utilização de drenos. Tá? Então, o dreno, ele é uma opção que a gente pode utilizar nas abdominoplastias como um monitor para sangramentos ou como uma técnica para tentar diminuir o inchaço ou acúmulo de líquidos nas regiões onde foram abordadas. Tá? Porém, o dreno ele não é um fator só benéfico. A gente tem algumas situações que podem ser maléficas pelo uso do dreno. Ele, bem ou mal, ele pode ser uma porta de entrada também. Então, ele sempre tem que ser muito bem manipulado por quem está manipulando o dreno. Então, tem que orientar muito bem o paciente como utilizá-lo. E os pacientes, na minha experiência pessoal, pelo que a gente vê também em estudos, eles se debilitam muito quando estão com o dreno. O paciente estranha muito aquele artefato e tem dificuldade de se movimentar, o que então gera, às vezes, que o paciente fique muito tempo acamado no pós-operatório. Então, na verdade, o uso de dreno ele não é obrigatório, ele é opcional e geralmente tu vai ver cirurgiões que são fãs de dreno e tem outros cirurgiões que são meio anti-dreno. Tem vários estudos comparativos que mostram que os drenos não mudam o desfecho, nem com relação a hematomas, nem com relação a resultados finais da cirurgia. Então, realmente é muito mais por uma conduta pessoal de cada cirurgião, onde alguns preferem o uso do dreno e outros preferem não utilizá-lo. Então, não é verdade, não é obrigatório o uso de drenos, é uma questão opcional. Então, as abdominoplastias, a gente pode ou não fazer o uso de drenos no pós-operatório. Tá? Então, vamos ver a próxima. A nossa terceira afirmação é: a minha abdominoplastia tem uma cicatriz bem pequena, semelhante à cesariana. Muito bem. Aqui
é uma situação que eu vejo que é muito comum. As pessoas leem esse nome mini abdominoplastia, tá, pessoal? E parece que é uma abdominoplastia bem pequenininha, né? E quando a gente pensa em bem pequenininha, pensa numa cicatriz muito pequena, e na cabeça das pessoas vem logo a semelhança a uma cicatriz de cesariana, que é aquela cicatriz bem pequena, próximo à linha do púbis, de mais ou menos aí 10, 12 centímetros, e que, na verdade, a posição da cicatriz até é muito semelhante, porque quando a gente faz a retirada de pele abdominal, a gente sempre tenta levar o retalho para baixo para esconder a cicatriz dentro da roupa íntima, do biquíni, da calcinha, tá? A mini abdominoplastia é um termo utilizado para descrever uma variação da abdominoplastia, que consiste numa retirada menor do fuso de pele. Aqui, infelizmente, eu não coloquei uma imagem que eu acho que poderia estar nos ilustrando melhor, mas se a gente pensar entre o umbigo e o púbis, na abdominoplastia clássica, a gente tira toda aquela pele, desde a cicatriz umbilical até o púbis. Sai um grande fuso de pele, e aquela pele que estaria na altura do umbigo tem que descer, a gente estica ela até o púbis. Quando a gente faz a mini abdominoplastia, a gente não faz isso, tá, pessoal? A gente preserva uma boa quantidade de pele abaixo do umbigo, geralmente 9 a 10 centímetros, para tu ter pele suficiente para manter o umbigo numa boa altura, e a partir daquele ponto para baixo até o púbis, tu consegue tirar, então, uma faixa de pele, que aí pode variar, tem pacientes que têm uma quantidade maior, outra menor, então é muito bom para pacientes que têm flacidez na região do abdômen inferior, mas não tem muita flacidez no abdômen superior. Então a pele acima do umbigo não tem muita flacidez, a flacidez está mais embaixo. E aí a gente consegue retirar aquele fuso de pele embaixo, próximo da região do púbis. Porém, a cicatriz da cesariana ela é muito pequena, então a gente não consegue retirar a pele no sentido horizontal com uma amplitude muito grande. Então a gente geralmente precisa estender essa cicatriz mais para os lados, e algumas vezes a cicatriz da mini abdominoplastia pode ficar com tamanho quase igual ou até igual a uma abdominoplastia clássica, porque a paciente pode apresentar bastante flacidez que se estende para a região dos flancos, para as laterais. Então, apesar da gente estar tirando menos quantidade no sentido assim vertical, ou seja, a gente não avança até a cicatriz umbilical, a gente tira a pele um pouco mais para baixo, mas a gente tira a pele bastante para os lados. Claro que algumas pacientes têm bem pouca pele para retirar e a cicatriz poderá ser menor. Mas a gente está falando uma mentira se a gente disser para a paciente que a cicatriz vai ser bem pequena, igual uma cesariana. Vai ser em raros casos isso. Na maioria dos casos, a cicatriz vai ser um pouco menor do que a abdominoplastia clássica, não terá cicatriz no umbigo, ou seja, o umbigo não foi incisado, não há cortes no umbigo como na abdominoplastia clássica. A gente, na verdade, desce o umbigo, a gente solta ele por dentro, desinsere da parede muscular e desliza ele um pouquinho para baixo. E aí a gente retira aquele fuso de pele inferior, que muitas vezes é consideravelmente maior do que uma cicatriz cesariana, geralmente o dobro, pelo menos, da cicatriz da cesariana clássica, né, da cicatriz de Pfannes-Stiel, que é o epônimo que a gente usa para a cicatriz da cirurgia cesariana. Então, não é verdade, tá? A mini abdominoplastia não tem uma cicatriz bem pequena. Ela tem uma cicatriz que vai se adequar à quantidade de pele que precisará ser retirada em cada caso. Muito bem. Agora, então, a gente vai para o nosso segundo tema, que é rinoplastia. E a primeira afirmação sobre esse tema é: a rinoplastia estética reduz a capacidade respiratória do indivíduo. Muito bem, pessoal. Bom, rinoplastia é um tema bastante amplo, assim como a abdominoplastia, e a gente foi tentando, pessoal, pescar, assim, frases, afirmações que são clássicas dentro das dúvidas das pessoas em geral sobre cirurgia plástica. Então é por isso que a gente está tentando pontuar algumas coisas, é muito mais amplo, né? Os assuntos são muito amplos. Então, sobre rinoplastia, a gente pescou essa primeira afirmativa. Rinoplastia estética, a gente designa isso o quê? Quando a gente está fazendo uma cirurgia do nariz, visando a mudança apenas estética dele, ou seja, a gente não está necessariamente abordando a parte funcional do nariz. E algumas pessoas acreditam que quando faz a rinoplastia, então, para ficar mais bonito, estaria necessariamente reduzindo a capacidade respiratória, porque quase sempre as rinoplastias são redutoras, elas diminuem o tamanho do nariz. Pelo menos aqui no nosso país, que vem muito de origem europeia, onde nós temos, na verdade, pessoas com narizes que se queixam
do tamanho, geralmente, da giba, da projeção, diferente do universo oriental, que até existem rinoplastias de aumento. Mas quando a gente faz a redução do nariz, muitas pessoas acham que reduzindo ele vai também diminuir a função do nariz, ou seja, ele vai passar menos ar ou por algum motivo o paciente respiraria menos, né, no pós-operatório. E isso não é verdade, tá, pessoal? A rinoplastia estética, na verdade, ela tem que ter como uma das suas premissas a manutenção da capacidade funcional do nariz. Então, um cirurgião que não se preocupar com isso durante a cirurgia, ele estará cometendo um erro grave, tá? Nenhuma cirurgia estética deve botar em risco qualquer capacidade funcional de um paciente. Então, a gente não pode botar a beleza acima da função de qualquer estrutura que a gente estiver abordando, e no nariz também. Porém, é verdade que se não for bem abordada a cirurgia e se não se preocupar com isso antes, tu poderás diminuir a capacidade respiratória, sim, e gerar sequelas no paciente após, podendo então o paciente ter dificuldades respiratórias devido a uma alteração anatômica causada por uma cirurgia estética. Então não é que a cirurgia estética cause isso, seria no caso uma falha na cirurgia que não deveria ter causado isso, e inclusive algumas modificações estéticas que a gente faz na cirurgia de nariz não podem ser feitas em todos os casos, visto que acabaria modificando a capacidade funcional. Então, tem pacientes que precisam entender que para não perder a capacidade funcional, ele tem que aceitar certas limitações no tratamento estético do nariz dele. Então, a cirurgia estética não reduz capacidade respiratória, porém pode reduzir, dependendo da má realização ou de alguma intercorrência na cirurgia. Vamos para a próxima. A nossa segunda, então, afirmação é: a rinoplastia torna o nariz mais delicado, mais suscetível a fraturas. Tá, muito bem. Pessoal, assim, eu nunca dei uma aula sem saber quem está me assistindo, tá? Eu admito que é a minha primeira vez, assim, e eu não consigo nem me ver, eu estou vendo só a imagem da apresentação. Então, caso esteja um pouquinho, assim, meio fria a apresentação, um pouquinho diferente, é porque realmente é uma novidade para mim. Espero que vocês estejam acompanhando. E caso no chat surjam questionamentos ou vontades aí de eu mudar, tu me avisa, tá, Júlia? Caso esteja difícil de entender, alguma coisa assim, tu me avisa porque eu não estou acompanhando aqui, tá bom? Tá, pode deixar, doutor. Então, assim, pessoal, a rinoplastia, ela torna o nariz mais delicado, mais suscetível a fraturas. Isso é uma questão que às vezes fica na cabeça das pessoas, né? Quando tu faz uma cirurgia, seja qual for, né, no teu corpo, tu geralmente cuida muito no pós-operatório, porque fica com medo, né, de no pós-operatório inicial, nas primeiras semanas, alguma movimentação, algum descuido gerar uma mudança no resultado, né? Então, as pessoas... E, claro, no processo de cicatrização, as estruturas estão ainda delicadas, né? Elas ainda não estão completamente cicatrizadas. E a rinoplastia, ela tem uma das etapas, geralmente, dela, é a fratura dos ossos nasais, que são os ossos do terço superior do nariz. Então, quando a gente faz a fratura dos ossos nasais, a gente faz, na verdade, uma linha de fratura para reposicionar os ossos, e ali vai se formar um calo ósseo, ou seja, vai se formar uma cicatriz de osso, para posicionar de maneira definitiva, então, aquele osso, ou seja, tu só vai conseguir tirar ele do lugar fraturando de novo. O mesmo calo ósseo que se forma numa fratura de fíbula, de fêmur, de tíbia, o calo ósseo ele é extremamente forte, tá, pessoal? Então, ele vai manter as estruturas muito bem posicionadas, tá? Então, o nariz pós-cirurgia, uma vez que já esteja cicatrizado e o calo ósseo ele se define geralmente após 6 semanas, tá? Às vezes, com menos tempo, nós já temos uma boa formação, mas geralmente com mais de 6 semanas a gente tem, então, a formação de um tecido extremamente forte. E, é claro, o nariz ele não é uma estrutura que a gente utilize, né, para atividades de grande intensidade. Diferente de membros, pernas, braços, o nariz ele mal é tocado durante a nossa vida. Ele é uma estrutura nobre que, mesmo quando manipulado, a gente não costuma manipulá-lo com força. Mas a pessoa poderá ter uma vida normal, não tendo nenhuma suscetibilidade a fraturas, mas, obviamente, se tu é uma pessoa que
se expõe a traumas, seja um lutador que toma soco na cara, tu é uma pessoa que faz alguma atividade assim que tem mais risco de trauma nasal, tu terás, obviamente, muito mais risco de uma fratura, como teria sem ter feito a cirurgia. Então, o nariz não fica mais delicado, a pessoa poderá manipular normalmente o seu nariz depois de cicatrizado, deitar em cima dele, mexer com a mão, fazer o que faria normalmente. E, obviamente, ele segue tendo a fragilidade de um nariz normal. Então, se sofreu um trauma, alguma coisa de impacto, ele vai seguir podendo sofrer fraturas ou qualquer outra deformidade. Mas então ele não fica mais delicado depois da cirurgia, tá, pessoal? Pelo menos depois de bem recuperado, né? Logo nas primeiras semanas, sim, ele ainda está em fase de cicatrização, mas após algumas semanas ele estará já apto a voltar ao normal. A nossa terceira afirmação, então, é: a rinoplastia estruturada mantém o resultado permanente pelo resto da vida. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, tá? Das pessoas entenderem, e vocês, principalmente, né, que são médicos em formação, alguns possivelmente futuros cirurgiões plásticos. As pessoas acreditam, geralmente, que a cirurgia plástica é como se fosse um produto, né, pessoal? Um produto que a gente compra, onde há garantias de resultado e onde os resultados podem ser permanentes, como se a pessoa comprasse um objeto, uma obra de arte, que ela vai deixar na sala e vai ficar pro resto da vida bonito, sendo apreciado. E não é assim, né, pessoal? A gente está trabalhando com estruturas vivas, com organismos que estão em constante mutação, tá? Então, obviamente, todos nós passaremos pelo processo natural de envelhecimento após qualquer cirurgia que irá nos modificar naturalmente. Mas o nariz, ele tem uma peculiaridade, tá, pessoal? A rinoplastia estruturada é a rinoplastia que a gente utiliza manobras com o uso de enxertos ou substâncias aloplásticas, ou seja, a gente usa alguma coisa para dar mais estrutura para o teu nariz. O nariz, ele tem um esqueleto ósseo cartilaginoso, então tem osso, que eu falei ali da fratura, mas também tem muita cartilagem. As cartilagens, elas são as principais responsáveis pelo formato do nariz, tá, pessoal? E elas, então, são as áreas que a gente mais mexe para mudar o aspecto estético do nariz. Quando a gente quer estruturar, a gente muitas vezes vai pegar enxerto, vai pegar cartilagens de outras áreas do corpo, muitas vezes a região de costela, a região de orelha, e a mais comum, o próprio septo do nariz. Ele tem bastante cartilagem, que pode então ser uma zona doadora. E a gente vai usar esses pedaços de cartilagem para literalmente estruturar, como se fossem estacas que a gente coloca em áreas do nariz, para tentar dar mais firmeza, para tentar nos gerar, então, uma fixação maior das estruturas. O problema, pessoal, é que a gente não está estruturando uma casa, a gente não está trabalhando com materiais inertes que, uma vez que estejam prontos, vão se manter ali. As cartilagens, elas são tecidos vivos também, elas têm uma característica interessante que é a resiliência, elas tendem a, mesmo depois de deformadas, elas tendem a voltar ao seu formato anterior e algumas vezes elas podem se deformar ao longo do tempo. Então, infelizmente, em alguns casos, ao longo dos anos pós-operatórios, o nariz pode se modificar e isso não há como nós controlarmos de forma absoluta, tá? Existem técnicas para tentar estruturar e manter esse resultado o máximo possível, mas infelizmente, em alguns pacientes, eles têm distorções das cartilagens ao longo da vida. Então, a gente tem que ter muita cautela, assim, e explicar para o paciente que cirurgia é isso. Cirurgia não é garantia 100%, cirurgia não é resultado permanente para o resto da vida. Muitos pacientes vão ficar satisfeitos, possivelmente, para o resto das suas vidas, mas não serão todos, tá, pessoal? Então, o resultado permanente não pode ser uma afirmação 100%. A gente não pode dizer isso, porque estaria mentindo para um paciente e, obviamente, a gente nunca pode gerar falsas expectativas. Mas, sim, o resultado, ele tende a permanecer ao longo do tempo na maioria dos pacientes, tá? Outra característica é que alguns pacientes, conforme vai desinchando o nariz, há uma certa atrofia do tecido subcutâneo, que a gente tem pouquinho tecido subcutâneo no nariz. É pele, uma fina camada de gordura e já vem as cartilagens. Tem pacientes que têm pele muito fina, tem pacientes que têm pele mais grossa. Os pacientes que têm pele mais fina,
há com o desinchar, ou seja, conforme os meses, os anos vão passando, há uma exposição maior das estruturas cartilaginosas, o que a gente chama de esqueletização do nariz. Então, às vezes, o resultado não é que está se deformando, é que está aparecendo mais as cartilagens com o tempo. E alguns pacientes podem não gostar disso. Para isso, muitas vezes a gente usa, hoje em dia, o uso dos preenchedores. A gente usa preenchedores, o mais comum deles é o ácido hialurônico, que a gente pode usar, então, para disfarçar certas irregularidades ou pequenos aparecimentos assim, de cartilagem que o paciente não gosta. É uma tática que pode ser usada. Então, a rinoplastia estruturada mantém o resultado permanente? Não. Pode o resultado permanecer, mas não é uma afirmativa 100%. Muito bem. Vamos para o próximo tema. Então, agora no nosso próximo tema, que é mamoplastia de aumento, a nossa primeira afirmação é que a troca dos implantes deve ser realizada a cada 10 anos. Muito bem. Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas tem conosco agora? 186. Nossa, é muita gente. Cara, que legal, pessoal. Eu tô meio perdido aqui, tá? Eu tô numa sala da minha casa com o computador, parece que eu tô sozinho com a Júlia aqui. Mas tô muito feliz de ver tanta gente aí com a gente. Porra, sexta-feira de noite, 8 horas, eu me abri pra vocês, hein? Tô feliz mesmo, vejo que o pessoal tá interessado pelo assunto. E acho muito legal esse uso da tecnologia, né, para vocês estarem recebendo informações, mesmo no universo dessa pandemia que a gente vem vivendo. Legal, fico feliz mesmo com toda essa turma e parabenizo a todos que estão dedicando o seu tempo aqui para aprender. Espero seguir colaborando. Vamos então para a próxima afirmativa sobre mamoplastia de aumento, né? Que é a colocação de prótese de silicone para aumento do volume das mamas, uma das cirurgias mais realizadas no mundo hoje. No Brasil, ela está sempre entre a primeira ou segunda cirurgias estéticas mais realizadas. E eu e a maioria dos meus colegas certamente também está entre os seus top 3 ali, das primeiras cirurgias mais feitas. E, obviamente, então, gera um grande universo de dúvidas, porque ela é uma cirurgia que faz uso de um corpo estranho, de um material de inclusão para alcançar um resultado. Então, a gente usa um implante, né, uma prótese de silicone. O termo correto é implante, tá, pessoal? A gente fala muito prótese, mas órtese e prótese, teoricamente, são estruturas que a gente usa que tem uma determinada função dentro do corpo. O implante, ele não tem uma função, ele só é implantado, né? Então, tipo, um implante de hormônio, um implante de silicone. Claro, tu poderia questionar que a prótese de silicone tem uma função que é de deixar o seio maior, mais bonito, mas não, isso na verdade não é função, né, pessoal? É só uma consequência estética, na verdade, que a nossa sociedade admira e acha bonito. Então, muitas mulheres buscam a colocação dos implantes de silicone para ter seios mais fartos, mais volumosos, com formatos mais arredondados e muitas vezes mais firmes também, porque o silicone ele é mais denso, mais firme do que o tecido mamário normalmente, tá? E aí a gente entra naquela questão, bom, tu colocou um corpo estranho dentro de um ser humano, e esse corpo estranho ele precisa ser substituído a cada X tempo? Bom, durante muito tempo houve uma afirmativa de que a cada 10 anos deveriam ser trocadas as próteses, os implantes de silicone, tá, pessoal? Essa afirmativa, ela na verdade não é algo definido por algum estudo bem elaborado ou por alguma orientação oficial de fabricantes de implantes. Bem pelo contrário, os fabricantes jamais deram prazos específicos para troca de implantes e jamais foi feito um estudo que comprovasse a necessidade de substituição de implantes após X tempo, tá, pessoal? Então, isso foi, na verdade, uma conduta mais de precaução. Por quê? Porque os implantes começaram a ser difundidos muito mais na década de 80 e 90, houve um boom mundial do uso de implantes, os implantes ainda não eram tão bons, digamos, quanto os atuais, eles tinham mais risco de ruptura, eles tinham algumas características que ainda não eram tão boas, mas já eram bons implantes. E se viu que então valia a pena a gente pensar em uma substituição a cada X tempo, visto que a gente não tinha muita experiência com aqueles novos corpos estranhos que estavam habitando os seres humanos. Então se tinha essa conduta, pessoal, a cada 10 anos vamos trocar as próteses para que não haja a necessidade ou para que não aconteçam mais problemas, tá? Então se criou essa premissa que muitos cirurgiões, até hoje, às vezes alguns usam, mas não.
não há a indicação de troca de implantes a cada 10 anos. Tu só substitui um implante caso tu tenha uma indicação clínica ou alguma indicação específica de vontade do paciente. Qualquer paciente pode querer tirar ou trocar o seu implante, é uma liberdade que um paciente pode ter e o cirurgião pode oferecer a ela se for sua vontade. Mas geralmente a gente vai trocar um implante porque tem um motivo, ou porque quer mudar a estética, quer aumentar, diminuir, mexer em alguma coisa da estética dos seios, ou porque teve ruptura, que é mais raro, mas que pode acontecer tanto com 1 ano quanto com 15 anos, ou porque teve alguma intercorrência de reação cicatricial natural do corpo, que a gente chama de contratura capsular, que é quando a cápsula que envolve o implante começa a ficar mais espessa, rígida ou dolorosa, e aí o tratamento é a substituição dos implantes. Então, se troca implantes conforme indicação médica ou conforme vontade do paciente, mas não por tempo de uso, tá, pessoal? Então, não é a cada 10 anos, não existe essa afirmativa, por mais que alguns colegas ainda usem, não é uma premissa oficial e nenhum fabricante manda trocar prótese de 10 em 10 anos. Vamos para a próxima. Nossa próxima afirmação, então, é que o tamanho ideal da prótese depende exclusivamente de questões anatômicas de cada paciente. Pessoal, essa aí é uma questão extremamente prevalente, tá, no consultório, no meu dia a dia. As pacientes geralmente chegam no meu consultório, quer dizer, tem 2 tipos de paciente, né? Tem a paciente mais jovem, O pessoal disse que está escutando. Tá, bom, vamos recapitulando então, voltando no tamanho ideal da prótese, tá, pessoal? Essa é uma das dúvidas mais frequentes das pacientes, porque eu chego no consultório e tem basicamente 2 universos de pacientes. Aquelas que chegam no consultório donas da razão, porque já pesquisaram nas redes sociais, nos grupos de Facebook, com as amigas, com a tia, com a prima, com tudo que vocês podem imaginar, e já sabem a prótese que querem colocar, porque elas acham que já tem uma capacidade, então, de fazer essa análise e definir o seu implante. O que é bem difícil para nós, porque quando os pacientes se tornam assim, muito especialistas, eles questionam muito e nem sempre eles entendem muito a real noção correta, né, das coisas. E há outro tipo de paciente, que é aquela que chega no consultório e ela quer que o cirurgião dê a resposta para ela. Ela chega lá e, como se de uma forma mágica, eu tivesse, assim, uma resposta anatômica perfeita para ela, onde eu vou dizer, esse é o implante ideal para ti. E, na verdade, é uma mistura de 2 coisas, tá? Existem questões anatômicas importantes que devem ser respeitadas quando a gente vai escolher um implante, medidas do tórax, medidas da base mamária, que é o espaço que tem para a gente entrar com o implante de silicone, tá? Mas, sinceramente, o tamanho ideal, que é o volume final que a gente vai utilizar, ele vai muito do gosto da paciente, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que conversar muito com a paciente e entender o que ela almeja de resultado para a sua cirurgia. Então, geralmente, eu uso imagens, eu uso simuladores de volume de sutiã, que a gente usa, que chamam sizers, que a gente coloca por dentro do sutiã para ver tamanhos. Eu tenho até aparelho com simulação em 3D no meu consultório, que não funcionam tão bem, mas ajudam os pacientes, às vezes, a diferença de volume X para volume Y. Então, não existe um tamanho ideal de prótese exclusivamente por questões anatômicas. Existe digamos assim, um intervalo de volumes que a gente vai poder usar dentro de cada paciente e que vai depender daí muito do gosto, das expectativas daquela paciente. Vamos para a próxima. Então, a nossa próxima afirmação, gente, é que a perda de sensibilidade nas mamas é incomum após a colocação de implantes de silicone. Tá, esse é um ponto delicado. As pessoas têm que entender que a manipulação cirúrgica do tecido mamário, mesmo na colocação do implante, que a gente entra muitas vezes por baixo e por trás do tecido mamário, ou seja, nem é feita a abordagem direta do tecido da mama, glândula, pele, gordura, a gente entra por baixo e por trás, porém, quando há inclusão do implante e ele distende o tecido mamário, e a gente também faz a abertura de uma loja atrás da mama para entrar o tecido mamário, a gente está ali rompendo terminações nervosas, a gente está distendendo terminações nervosas que poderão sim afetar a sensibilidade dos seios. Algumas pacientes poderão ficar com eles mais sensíveis e outras pacientes poderão ficar com eles menos sensíveis. A tendência, com o passar dos meses e anos, é que a sensibilidade vá sendo retomada.
mas não é incomum, na verdade é muito comum que haja uma perda de sensibilidade em alguma área da mama por causa da cirurgia de colocação de implantes, tá, pessoal? Então, sim, há modificação da sensibilidade, e, em alguns casos, até mesmo a perda de algumas áreas de sensibilidade nas mamas, mas que muitas vezes podem se restabelecer com o tempo. Muito bem, vamos para um novo tema, Júlia. Agora, no nosso próximo tema, que é a lipoaspiração, a nossa primeira afirmação é: a lipo é um bom tratamento para emagrecimento. Ótimo. Lipoaspiração, pessoal, é uma cirurgia que vocês conhecem, obviamente, que é a aspiração de gordura, ou seja, retirada de gordura do tecido subcutâneo, tecido entre pele e músculos. É tratamento de gordura localizada, não é tratamento de emagrecimento. As pessoas entendem errado. Tu mudar o formato do teu corpo não é emagrecer. Tu mudar o formato do teu corpo pode ser de diversas formas, mas com a lipoaspiração é tirar gordura de áreas específicas e, inclusive, em muitos pacientes a gente utiliza essa gordura para preencher outras áreas. E emagrecimento é perda de peso, então é balança e geralmente a gente vai ter com dieta, ou seja, com restrição calórica ou com queima de calorias maior do que ingesta. Então, não é uma cirurgia de emagrecimento e por isso também não deve ser uma cirurgia indicada para pacientes muito acima do peso, porque esses pacientes geralmente eles querem emagrecer. E a lipo no paciente muito acima do peso, ele vai tirar a gordura localizada, mas o paciente vai seguir acima do seu peso, então geralmente os resultados não vão ficar tão bons. E se for muita quantidade de gordura, a gente está aumentando muito o risco do paciente também, devido a um sangramento que pode ser maior. Porque sempre que a gente está sugando gordura, a gente está sugando sangue juntos, e quanto mais gordura tu suga, mais sangue o paciente estará perdendo. Então a gente também tem que respeitar premissas de segurança. A lipo é uma ótima cirurgia para pacientes que estão no peso adequado, ou até mesmo que estão magros, abaixo do peso, e que têm áreas de gordura localizada. Ela pode ser usada em pacientes com sobrepeso? Sim, mas pacientes com obesidade e obesidade de graus mais avançados, ela não deve ser indicada, porque o paciente, na verdade, precisa de emagrecimento. Tá? Outra afirmativa. A nossa próxima afirmativa, então, é que após a lipoaspiração, o paciente não engorda mais na região da cirurgia. Essa é uma questão bem comum, né? As pessoas acham que elas vão aspirar a gordura dali e elas acham que fica zero gordura, né? Claro, vocês são estudantes de medicina, vocês sabem muito mais do que os leigos em geral, mas a gente tem às vezes essas ideias, né, de que eu admito, antes de fazer cirurgia plástica, tem muita coisa que eu entendia diferente, assim, sobre o universo. Eu achava umas coisas meio mágicas que caiu por terra quando eu realmente comecei a me aprofundar na área da cirurgia. Então, não, né, pessoal? Obviamente, nós não zeramos o tecido adiposo subcutâneo. Então, a gente vai ter ainda células gordurosas na região onde foi lipoaspirado. Claro que a gordura que saiu daquela região foi sugada, ela saiu do corpo do paciente, aqueles adipócitos não tem como voltar, né, pessoal? Seria absurdo a gente pensar isso. Então, não há uma volta de gordura. Porém, aquele tecido que ali permaneceu, se for estimulado, ele pode sim crescer. Ou seja, pacientes que aumentarem muito seu peso, eles vão conseguir engordar, inclusive nas áreas que fizeram lipoaspiração. É claro que muitas vezes esse paciente engorda mais em outras áreas, que são áreas que permanecem com mais gordura. Então, braços, coxas, bumbum, muitas vezes que são áreas que a gente não suga tanta gordura, a gente vai ter mais engorde, mas nas outras áreas que sofreram lipo, também pode ter, é só tu te esforçar que tu vai conseguir engordar de volta, até mesmo nas áreas de lipoaspiração. Vamos para a próxima. A nossa próxima questão, então, diz que a gordura enxertada na lipoescultura sempre absorve com o tempo. Essa é uma ideia bem interessante também da gente entender, tá? Um enxerto, ele é, então, o reposicionamento de um tecido autólogo. Então, a gente está pegando uma parte de nós mesmos e estamos reposicionando em outra área. E essa reposição, ela é feita sem a construção de um sistema de vascularização, tá? Retalhos, eles mantêm vascularização, ou seja, tu te baseia em vasos que seguem nutrindo aquele tecido, retalho, ou seja, estou falando de outra coisa, ou tu reconstrói vasos para circulação daquela área, que seriam retalhos livres. Enxertos é quando tu tira o tecido,
ele não tem mais circulação, e tu reposiciona ele em outra área do teu corpo, e ele vai sobreviver através ele vai receber oxigênio dos tecidos subjacentes. Então ele tem que estar em direto contato com áreas vivas para receber oxigênio por proximidade, tá? Então quando a gente enxerta a gordura, a gente tira a gordura é um tecido mole, ela é como se fosse uma pasta de gordura, a gente preenche áreas então fazendo um enxerto de gordura com seringa, com cânulas de seringa, e essa gordura enxertada, ela vai então, chegar nessa nova área, e ela vai receber então a nutrição de oxigênio dos tecidos adjacentes, e haverá então a sobrevivência de uma boa parte desses adipócitos, mas uma parte deles também será perdida, porque as células vão morrer. É claro que junto com isso também pode ir líquidos não viáveis, como o sangue, como o soro de infiltração, como adipócitos que foram rompidos e vira basicamente óleo. Isso vai ser absorvido pelo corpo já nos primeiros dias e semanas. E aqueles adipócitos que ficaram viáveis, ou seja, eles sobreviveram a esse transporte, ao enxerto, e eles estão habitando essa nova área do corpo, eles ficarão de forma definitiva, tá? Com exceção de áreas em que há muito déficit de circulação, como áreas de queimadura, áreas que sofreram radioterapia. Nessas áreas a gente pode ter perda celular mesmo com mais tempo. Mas a gente, nos enxertos em locais saudáveis, a gente vai ter uma perda importante no primeiro até no segundo mês, e uma vez que ele volta aí, ó. Não, perfeito. Vamos continuar então, galera. Muito bem. Volto aqui, a gente estava falando então sobre preparação para o paciente no pré-operatório e, obviamente, né, pessoal, a gente tem como reduzir a incidência de complicações melhorando o preparo pré-operatório dos pacientes, tá? Então são coisas meio óbvias, eu acho que vocês já sabem, mas qualquer paciente que tem comorbidades que não estão bem tratadas, doenças de base como diabetes, hipertensão, obesidade ou outras patologias que o paciente não está com elas bem estabelecidas de tratamento, elas devem ser primeiramente tratadas, assim, que o paciente seja estável e assim reduz, obviamente, a incidência de complicações. Nós sempre fazemos uma bateria de exames pré-operatórios para excluir, assim, alterações basicamente hematológicas, de problemas de coagulação ou alterações cardiológicas que podem repercutir em alguma intercorrência no transoperatório. E então, ou também diminuir alguns fatores de risco, né, pessoal, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, o uso de suplementação hormonal feminina, que é um fator que aumenta o risco de trombose, de eventos tromboembólicos. A gente pode, então, pedir para o paciente interromper, pelo menos um mês antes da cirurgia. Anticoagulantes, ou seja, que aumentam o risco de sangramento, a gente também muitas vezes interrompe antes da cirurgia, assim como outras medicações ou outras terapêuticas que o paciente pode estar fazendo uso, que aumentaria riscos, e a gente então retira antes da cirurgia, ou trata melhor para o paciente ir para a sua cirurgia de forma mais... Por isso que tem que consultar, tem que fazer pré-operatório, tem que avaliar direito antes de um procedimento. A nossa segunda, então, afirmativa é: o processo cicatricial é melhor com o uso de cola cirúrgica. Muito bem. A cola cirúrgica, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito falada, né? As pessoas entendem cola cirúrgica como algo que faz o processo de cicatrização, né? Como se fosse um super bonder que a gente bota assim quando quer colar uma estrutura que a gente precisa de muita força na cola. E não é assim que funciona, tá, pessoal? A cola cirúrgica, eu até não gosto desse termo, tá? Ela, na verdade, é uma fita externa que ela cola sobre a ferida, ou seja, sobre a área que vai ficar a cicatriz, para proteger a cicatriz e sim manter os bordos da pele ali bem posicionados. Então ela substitui a sutura, os pontos, em áreas que não há necessidade de força nos pontos. Ou se tu já fez pontos mais profundos que já te dão segurança de que a ferida não vai abrir. Então a cola ela recobre a cicatriz,
para proteger essa cicatriz. Ela é como se fosse um curativo e ela permanece por mais tempo. Ela geralmente dura aí uns 20 dias colada à pele. E ela faz como se fosse uma membrana ali em cima. Mas ela não está colando nada, tá, pessoal? O que cola as bordas de pele é o processo cicatricial do ser humano ou de qualquer ser vivo, que é um processo cicatricial extremamente complexo, feito por diversas linhagens celulares que criam um tecido que une, então, as bordas da ferida, que é o que nós chamamos de cicatriz. A cicatriz vai ficar tão boa quanto usando cola ou não usando cola cirúrgica sobre a cicatriz. A qualidade da cicatriz vai depender mais do tipo de fechamento feito pelo cirurgião, ou seja, da destreza do cirurgião no fechamento, e do processo cicatricial de cada ser humano com sua ferida. Então, a cola cirúrgica não melhora a cicatriz, nem melhora o processo cicatricial, mas ela é uma boa alternativa como protetor ou como substituto da última camada de sutura, que é aquele ponto intradérmico que a gente dá para fazer o acabamento final do fechamento da pele, em que há feridas muito simples, assim, onde as bordas se encontram de forma mais fácil. A cola cirúrgica costuma ser uma ótima forma de agilizar até essa parte final da cirurgia. Mas ela não deixa cicatrizes mais bonitas ou facilita processos cicatriciais, tá, pessoal? Então ela não é uma cola de verdade. Então, a nossa terceira e última questão é: a meia de compressão é indicada para todos os pacientes submetidos a uma cirurgia plástica? Boa. A meia, ela na verdade a meia compressiva, ela visa melhorar a circulação sanguínea dos membros inferiores em pacientes que geralmente têm problemas circulatórios. Então é muito usado no pessoal da cirurgia vascular, o pessoal que tem pacientes então, com varizes, com problemas circulatórios venosos nos membros inferiores, e no pós-operatório, porque os pacientes muitas vezes ficam muito tempo acamados, ou muitas vezes numa posição em que não ajuda a circulação sanguínea dos membros inferiores. Então a meia elástica, a meia compressiva, ela entra como um fator protetor para trombose, ou seja, ela diminui o risco de formação de trombos nos membros inferiores, nos vasos, nas veias das pernas. Mas ela não precisa ser indicada em todos os pacientes, tá, pessoal? A gente vai fazer isso nos pacientes que vão ter algum procedimento que necessitará de mais tempo de recuperação, que vão precisar ficar mais acamados, ou seja, que vão realmente ter problemas circulatórios no pós-operatórios que a gente poderia estar melhorando com a meia. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de nariz, uma prótese de mama, uma cirurgia de orelha, que o paciente vai ficar pouquíssimas horas ali no hospital, vai para casa, vai deambular desde o primeiro momento, vai se movimentar, vai ter a sua circulação sanguínea basicamente normal, ele não precisa usar uma meia elástica. Já o paciente vai fazer uma lipo grande, vai fazer uma abdominoplastia, vai fazer uma cirurgia que vai debilitá-lo, vai ficar dias ali entre cama, quarto, sala, ou seja, vai deambular muito menos. Nesses casos, a gente costuma usar, então, a meia compressiva. Mesma coisa, um paciente vai fazer uma viagem de avião, vai ficar horas sentado num avião, ele deve ter, muitas vezes, a indicação do uso de uma meia compressiva. O paciente ou uma pessoa como eu, que fico horas, às vezes, de pé operando, minhas pernas podem inchar, pode dificultar a minha circulação, eu posso também usar uma meia compressiva. Então, ela não é uma coisa exclusiva de pós-operatório, e ela não é uma coisa que todo pós-operatório deve usar, mas ela pode ser usada em diversos pós-operatórios para ajudar na circulação quando os pacientes vão ficar muito acamados ou muito limitados na sua movimentação após a cirurgia. Muito bem. E essa foi a nossa última afirmativa, então, dos mitos e verdades em cirurgia plástica. Então, Dr. Minuzzi, a gente agradece em nome da Liga e de todos os participantes pela ótima aula. E agora eu vou passar a palavra para o Joshua, que vai trazer as perguntas que o pessoal mandou no chat durante a aula. Ótimo, Joshua. Vamos lá. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada pela palestra também, Dr. Minucci. Então, eu vou começar. Vamos esperar um pouquinho, ver se mais perguntas chegam. Chegaram algumas, mas só para puxar um pouco o assunto e em base à situação atual, eu queria perguntar se é recomendável fazer uma rinoplastia nesse momento de pandemia, que todo mundo está usando máscara. Tá, interessante a sua pergunta. Bom, as cirurgias,
eletivas, inclusive as cirurgias estéticas, elas estão sendo realizadas atualmente, tá, pessoal? Nós hoje no município de Porto Alegre, a gente está vivendo uma situação relativamente tranquila, UTIs não estão lotadas, o nosso sistema de saúde não está sobrecarregado, então a gente tem a liberdade de fazer as cirurgias com segurança, mas a cirurgia de nariz ela tem essa peculiaridade, né? A gente está abordando uma área que estará sobreposta pela máscara, assim, no pós-operatório. A máscara não traz um risco para a cirurgia, porém traz um desconforto maior para o paciente, tá? Então eu acho que é algo que eu vou ter que conversar muito com o paciente. Eu até fiz uma rino semana passada e eu conversei bastante com a paciente sobre isso, né? O fato de que se ela for sair na rua, for para lugares públicos, ela vai ter que usar máscara. Mas ela basicamente está em quarentena, em casa, com a familiar dela que usa a máscara, ela não está usando na sua casa, então não vi motivos para não fazer a cirurgia, mas é verdade, eu acho que poderia ser um problema se o paciente tivesse que ficar saindo na rua, tivesse que ficar se expondo e a máscara seria um desconforto maior para um paciente que já está com o desconforto do pós-operatório, então não é algo proibitivo, mas seria mais um fator assim, de desconforto no pós-operatório, que geralmente é tranquilo da rino, mas com máscara acho que geralmente realmente ficaria pior. Mas é interessante a tua pergunta. Mas não é uma cirurgia que está sendo tão procurada agora, quem sabe esse é o motivo. Agora tu até me trouxe essa questão que acho que pode ser um motivo das pacientes não estarem fazendo tanta rino agora. E seguindo mais ou menos essa lógica, também já vi, pensando também, né? A máscara puxa nossas orelhas. Então já ouvi bastantes pessoas falando de a gente não sabe quanto tempo vai ficar de máscara. Tem aquele risco por ser um tecido cartilaginoso, as orelhas, de ficar com a orelha em abano? Não, tá, pessoal, isso é mito também, tá? Não seria uma verdade. Assim, as orelhas, elas até podem ser moldadas quando a gente inicia tratamentos com moldes logo ao nascimento, tá? Isso é uma coisa que se faz em países orientais. Tem trabalhos no Japão, na Coreia, onde eles pegam um nenê recém-nascido e começam a moldar já as orelhas para evitar orelhas de abano. Mas uma vez que a orelha já se posicionou, isso acontece geralmente já a partir do primeiro ano de vida, mas ela se estabelece normalmente a partir do quarto, quinto ano, a gente já não tem mais como reposicionar por uso de artefatos externos. Então não há tratamentos para orelhas de abano e não há tratamentos para abanar orelhas com o uso de estruturas externas. Então tu pode usar a máscara a vida inteira, ela não vai reposicionar, tu vai tirar a máscara e ela vai voltar para o lugar. Então a mesma coisa que as pessoas têm orelha de abano e tentam colar com super bonder ou usar fitas achando que vai resolver, não vai, pessoal, ela volta, a cartilagem ela só é reposicionada com uso de cirurgia mesmo. Então não fiquem preocupados, usem as máscaras que ninguém vai sair com orelha de abano, isso é só meme da internet. Perfeito, chegaram várias perguntas e eu vou pedir para a equipe da Liga para enviar o link do certificado também. Mas vamos começar. A Bruna perguntou, qual o critério para a escolha da colação de implante mamário retromuscular ou retroglandular? Tá, essa aí olha pessoal, essa é uma dúvida assim que é gigantesca, tá? Os pacientes têm muito, bota na frente, bota atrás do músculo. Não é tão simples assim, tá? Mas eu vou tentar fazer uma explicação para vocês entenderem a lógica da coisa. Quando a gente vai colocar um implante, a gente está querendo aumentar um seio, tá? Basicamente essa é a ideia do implante, aumentar o volume da mama, tá? Então ele vai entrar atrás da mama e vai empurrar o seio para frente. Quando a gente bota um seio atrás de uma mama, a gente precisa de cobertura para esse implante, tá? Quando a gente bota um implante atrás de uma mama, a gente quer cobrir aquele implante e a gente então precisa de uma cobertura suficiente para ele não ficar tão visível e a gente precisa de uma cobertura que sustente um pouco melhor o nosso implante. Então, pacientes que têm tecido mamário suficiente, isso a gente vai ver avaliando, examinando a paciente antes da cirurgia, que a gente chama de pinch test, que é literalmente pinçar a mama e ver quanto tem de mama, ela tem muito boa cobertura, muitas vezes, para prótese. Então, a gente não precisaria fazer mais cobertura do que o próprio seio, porque o músculo, então, seria uma cobertura extra. A gente iria não só para trás da mama, iria, além disso, para trás do músculo peitoral. Pacientes que têm muito pouca cobertura, ou seja, muito magrinhas, que não desenvolveram seio, a prótese ficaria basicamente embaixo da pele, né, pessoal? Então, a gente vai usar o músculo como uma cobertura extra nessas pacientes.
Mas também pode ser utilizado para pacientes que a cobertura é ruim. O que eu quero dizer com ruim? É uma cobertura com muita flacidez, estrias, uma pele que não nos ajuda, ou seja, essa pele provavelmente não vai sustentar bem a prótese. Então a gente vai levar a prótese para trás do músculo para tentar sustentar um pouco melhor o implante. Não que ele não possa ceder ao longo do tempo, porque o músculo não é uma fixação definitiva, mas ele é melhor do que uma mama muito flácida. Já os pacientes, então, que são seios pequenos, naturais, normais, que têm boa firmeza e têm bom tecido mamário, não precisa muitas vezes usar o músculo, tá, pessoal? Claro que existem diversas técnicas de uso do músculo, a gente pode usar diferentes quantidades de fibra muscular, que a gente chama de dual plane, ou seja, fica em duplo plano, e a gente tem vários tipos de dual plane, que aí são questões mais técnicas, onde alguns cirurgiões querem só cobrir a parte de cima da prótese para dar um pouquinho mais de naturalidade, ou querem cobrir o máximo de prótese para tentar dar melhor cobertura e assim a prótese ficar menos visível. São artefatos que a gente pode usar na cirurgia, mas que sinceramente vão ser muito mais definidos pela mama que a paciente tem antes da cirurgia. Então a mama da paciente é o que define muitas vezes se a gente vai botar na frente ou atrás do músculo, e não o resultado final que tu quer. Porque na magricelinha que não tem seio, mesmo atrás do músculo, costuma ficar um pouco mais artificial, mais aparente. E na paciente que já tem mais mama, mesmo na frente do músculo, a prótese fica bem coberta. Então, às vezes, a paciente quer uma coisa e nem sempre a gente consegue dar para ela, porque o seio que ela já tem nos limita muitas vezes, e aí a ideia de botar na frente ou atrás do músculo vai muito nessa linha de se adequar ao seio da paciente, e não só... Ou, claro, tem cirurgiões que têm técnicas que eles preferem, e gostam de fazer sempre a mesma. Eu sempre adequo a indicação melhor à paciente. Não sei se eu consegui esclarecer a dúvida. Acho que sim. Mas vamos continuar aí. Se a Bruna ficou com dúvida, por favor, manda aí no chat. Tá. A seguinte pergunta seria da Ana, que é: na mamoplastia, o tipo de incisão pode influenciar na maioria ou menor, no maior ou menor alteração da sensibilidade da mama? Sim, com certeza. Pessoal, a gente tem que entender, terminações nervosas, elas chegam até a nossa pele da profundidade para a superfície, né? Então, quanto mais áreas eu abordar da mama com incisões, com cortes, com trauma, mais terminações nervosas eu vou estar rompendo, eu vou estar literalmente anestesiando áreas da mama por estar rompendo fibras nervosas. Então, se eu faço mamoplastias muito traumáticas, com grande retirada de pele, com grandes incisões, eu terei maior alteração da sensibilidade. Claro que vai ter as exceções de uma mamoplastia que fez grandes incisões e está com uma sensibilidade boa, e uma outra que fez uma cicatriz mínima e alterou bastante. Tem essas, às vezes, exceções. Mas quanto maior a cicatriz, maiores os traumas cirúrgicos, maiores as perdas de sensibilidade. A seguinte pergunta seria do Tuane, que é: como é feito o diagnóstico de contratura capsular no implante de mama? Legal essa pergunta. A contratura capsular, então, pessoal, é a cápsula que está em volta da prótese, que começa a ficar mais espessa e mais rígida, tá? Então ela está contraturada, ela está ficando dura. Aí tu palpa por fora e tu sente essa rigidez, tá? Então não é a mama que ficou rígida, não é a prótese que ficou rígida, é a cápsula que ficou rígida. Então o diagnóstico basicamente é clínico, tu examina o paciente, tu sente aquelas áreas de rigidez e tu identifica a contratura, mas normalmente tu pede um exame de imagem para ver a extensão da contratura, para ver a espessura dela, e aí tu pode fazer uma ecografia, que vai depender um pouco do quão o ecografista está habituado a ver esse tipo de coisa, ou uma ressonância nuclear magnética dos seios, que vai ser melhor, ela vai identificar melhor a contratura, em qual a extensão, que áreas estão comprometidas da cápsula, para a gente indicar então a troca da prótese, e aí se faz a retirada de toda aquela cápsula, para que o corpo crie então uma nova cápsula, e assim ele possa não ter uma nova contratura. Pode desenvolver de novo, infelizmente, mas o tratamento é esse, e muitas vezes o paciente não desenvolve contratura novamente. A seguinte pergunta seria da Nicole, que pergunta: uma mamoplastia redutora com prótese de silicone é indicada para uma paciente mais jovem que pretende engravidar? Assim,
Eu não sugiro, tá? Eu não acho uma ideia muito inteligente. A paciente que tem mama muito grande, e eu sei o quão incomoda as pacientes, porque a gente convive no consultório e sabe como a gigantomastia, as mamas grandes, pesadas, dificultam a vida das pacientes, ela deve sim fazer a cirurgia de redução das mamas para melhorar a sua qualidade de vida. Na retirada, então, de tecido mamário, tu poderá, de alguma forma, estar comprometendo a função da mama no futuro para a amamentação. A gente sempre tenta preservar bastante tecido glandular, principalmente retromamilar, atrás da região da areola e do mamilo, para manter produção de leite, e então a lactação possa ser realizada normalmente, mas há risco de diminuir. E quando tu coloca uma prótese nessa cirurgia, tu precisa muitas vezes mutilar mais os seios, precisa tirar mais mama para abrir espaço para a entrada de uma prótese. E nisso tu pode estar aumentando riscos de comprometimento da saúde dessa mama para a função dela de amamentação. Se a paciente não tem a ideia de ter filhos depois, aí realmente eu não veria tanto problema, mas eu geralmente não indico mamoplastias redutoras com colocação de prótese no mesmo momento em pacientes jovens. Eu geralmente faço a redução das mamas. E aí, em um segundo momento, se a paciente quiser, ela não está satisfeita que ficou pequeno, alguma coisa assim, aí a gente pode botar uma prótese. Mas eu evito ao máximo, porque a cirurgia se torna mais traumática, muitas vezes, com mais riscos, e por isso eu acho que não é uma boa ideia. Alguns casos que já tem mais só queda e não tem tanta mama, aí a prótese até pode ser um ótimo aliado para dar preenchimento. Então, são mamas muito caídas que não tem quase preenchimento, aí é diferente. Mas a mama grande, pesada, com bastante tecido, ela não precisa de prótese. Ela pode ser só reduzida e reposicionada. Beleza, seguindo a linha das próteses mamárias, tem uma que pergunta sobre o desempenho da amamentação, do exame de imagem ou do exercício físico. Bom, quando a gente faz colocação de prótese, está botando um corpo estranho dentro do organismo daquela mulher. E ela, obviamente, poderá ter novas sensações a partir daquele momento. Ela vai ter um seio maior, um seio com mais peso. Então, na atividade física, ela, teoricamente, poderá fazer qualquer tipo de atividade física. A prótese não limita a paciente. Mas, dependendo dos sintomas, tem pacientes que não se sentem tão bem correndo depois, fazendo esportes com seios maiores. Que é a mesma coisa da mulher na adolescência, que o seio cresce muito. Tem meninas que daqui a pouco param de jogar vôlei, de jogar basquete, porque o seio ficou muito grande. Então ela tem que entender que ela está escolhendo ter seio maior. Isso não impede ela de fazer atividade física, mas vai ser uma estrutura ali que daqui a um pouco pode incomodá-la. Já para a amamentação, a colocação de implantes retromamários não interfere em nada na lactação, na produção de leite materno, tá? Então as glândulas mamárias seguem funcionando, seguem respondendo ao estímulo da prolactina, então vão produzir leite, porém não há nenhuma garantia que a mulher vai amamentar, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm capacidade de amamentar por questões pessoais, e as mulheres que botam prótese geralmente são aquelas que têm muito pouco tecido mamário, então elas já têm pouca glândula mamária, e elas têm uma tendência, então, até ter mais dificuldade de amamentar. Mas não é a prótese. Tem estudos populacionais que mostram que pacientes com próteses, comparados com pacientes com mamas pequenas sem prótese, elas têm a mesma incidência de alterações de dificuldade de amamentação. Estou falando de prótese, não de mamoplastias redutoras, né, que é diferente. Perfeito. A seguinte pergunta seria se a dor pós-operatória é uma condição frequente e como é feito o manejo. Bom, pessoal, sim, tá? A cirurgia é difícil de fazer uma cirurgia que não vai ter dor no pós-operatório. É um trauma, o trauma ele gera então, uma lesão tecidual que quase sempre tem como um dos sintomas a dor. Mas a dor, ela quase sempre é tranquila de tratar com analgésicos, anti-inflamatórios que têm poder analgésico também. Mas depende da cirurgia, tem cirurgias tipo pálpebra, rosto, nariz, que dói bem pouco, o paciente quase não usa analgésico. Cirurgias corporais, lipo, abdômen, mama, braço, essas geralmente costumam dar mais dor, mas são dores relativamente fáceis. Nada comparado à dor de paciente oncológico, paciente traumatológico, ou seja, aquela dor visceral, a dor óssea, a dor de doença maligna, aí é outro grau de dor. A gente está falando aqui de dor que é bem mais tranquila de manejar, tá, pessoal? E geralmente
de curta duração. Geralmente os pacientes têm ali 2, 3, 4 dias de dor um pouquinho mais chata, a gente administra os analgésicos, e claro, quando bota a prótese atrás do músculo, aí tu está fazendo uma cirurgia que está abordando o músculo, está em cima das costelas, ali dói um pouco mais, o nariz que a gente fratura o osso. Se tu não mexer, quase não dói, mas se tu ficar mexendo no nariz, vai doer. Então tudo depende também do cuidado do paciente. Mas geralmente é tranquilo de controlar com remédios. Tem uma pergunta se a bichectomia pode acelerar o envelhecimento da face. Não, pessoal, isso é algo meio polêmico, tá? A gordura de Bichat, que é uma gordura que a gente tem na bochecha aqui, ela é uma gordura um pouco mais profunda, ela está logo atrás da mucosa intraoral. Quando a gente tira essa bola de gordura de Bichat, a gente está diminuindo um pouco o volume da região das bochechas, tá? Claro que esse emagrecimento da face pode dar a sensação de uma pessoa um pouco mais velha, porque o emagrecimento normal já envelhece um pouco as pessoas, tá? O gordinho, a pessoa preenchida, ela tem um visual mais rejuvenescido. Mas não é que a gordura de Bichat retirada acelere o processo de envelhecimento. Ela, na verdade, ela segue o processo de envelhecimento normal, porém com a característica de ter uma bochecha um pouquinho menos preenchida. Uhum. A Cassiane perguntou se pode falar um pouco sobre o uso de injeções de corticoide em cicatrizes hipertróficas. Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente usa bastante, tá, pessoal? Cicatrizes que têm crescimento anômalo, que são as cicatrizes hipertróficas ou queloides, a gente tem que tratar de alguma forma para diminuí-las, né? Porque esteticamente a gente não quer cicatrizes grandes e fortes, a gente quer cicatrizes fininhas, delicadas. E, infelizmente, alguns pacientes hipertrofiam a cicatriz. Os queloides são tumores cicatriciais que crescem além da borda da ferida e que geralmente precisam ser retirados cirurgicamente. Às vezes pode ser feito o uso de radioterapia ou algum tipo de abordagem mais agressiva. Mas as cicatrizes hipertróficas, elas costumam responder bastante ao uso de corticoides, infiltração de corticoide, que ela tende a diminuir o volume da cicatriz, ou seja, atrofia a cicatriz. Às vezes despigmenta, então pode gerar um pouco de manchas. Mas tem que ter cuidado, tá, pessoal? Porque o corticoide tu não controla tão bem. Então, se tu infiltrar demais, pode gerar feridas também, ou depressões na área da cicatriz. Então, a gente usa bastante a infiltração de corticoide em cicatriz hipertrófica, mas ela tem que ser dosada. Geralmente, a gente vai aplicar uma vez a cada 30, 40 dias, para não passar do ponto. Dilui bem, geralmente, para tu não concentrar muito o corticoide na cicatriz. Mas, sim, usamos corticoides de infiltração em cicatriz hipertrófica. E a última pergunta seria se o uso de fármacos tópicos sempre são prescritos para auxiliar no processo de cicatrização. Olha, pessoal, esses fármacos tópicos, eles entram mais num processo assim de hidratar a região da cicatriz. Então a gente usa cremes cicatriciais que ajudam a deixar a região menos ressecada. E depois que a cicatriz já está formada, depois de 20, 30 dias, a gente usa cremes de cicatriz que fazem pequenas camadas, como se fossem finas lâminas de silicone, na intenção de proteger aquela cicatriz, para não deixar, para facilitar um pouco a evolução da cicatriz. Mas não é uma obrigação, tá, pessoal? Porque muitos pacientes que não fazem uso de nada, eles têm processos cicatriciais bem favoráveis. A ideia do uso tópico é ajudar um pouco, ou facilitar um pouco o organismo no processo cicatricial, mas ele não substitui a cicatrização natural do paciente. Então, ele é, na verdade, um artefato de auxílio, mas nem sempre vai definir a cicatriz final. Então, a gente usa, mas a gente não tem isso como um definidor, na verdade, de resultados. Então, isso seria tudo, doutor. Agradecemos muito pela aula. Obrigado pelo tempo também, pela disponibilidade. E Olha, seria pessoal, isso. que legal. Eu fico muito feliz, tá, pessoal, de estar aqui com vocês hoje, nessa noite de sexta-feira. Quem aguentou até agora, fico admirado com essa dedicação de vocês. Eu me coloco sempre à disposição nas minhas redes sociais, nos meus contatos. Então, os alunos que tiverem dúvidas e quiserem me procurar, quem um dia quiser acompanhar alguma cirurgia, quem tiver interesse nesse universo, a gente sempre pode organizar também. Eu me disponibilizo, eu fico aqui então à disposição de vocês. Vocês podem me procurar pelo Instagram, vocês podem me mandar e-mail
O Joshua tem meu e-mail, pode passar para vocês também, tá? Inclusive meu telefone celular, meu WhatsApp, o Joshua tem. Eu te libero, Joshua, caso alguém queira me chamar, eu sempre me coloco à disposição, tá certo? Então, mais uma vez, Joshua, muito obrigado, tá, pelo convite, fiquei muito feliz, estou agradecido de estar aqui com vocês hoje e espero ter colaborado aí com vocês, te trazer um pouquinho mais de conhecimento, compartilhando aquilo que eu faço no meu dia a dia. Muito obrigado pela aula e muito obrigado a todos os presentes e uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Bom final de semana.